Gente, está muito difícil começar a gravar um vídeo, porque é só risada o tempo inteiro. E hoje nós estamos aqui para falar sobre algo muito interessante. Nós tocamos no assunto arcano regente sempre em janeiro, no início do ano, e o nosso arcano regente de 2021 foi a carta do Papa, o arcano 5 do tarô. E hoje nós decidimos, eu, o Adriano Luna e o Ivan Lopes, falar no último mês, nos últimos dias do ano, fazermos uma retrospectiva em que momentos esse arcano se fez presente em suas variadas formas e facetas. Então, Dri, pode se apresentar. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Adriano, do Adriano Tarô, e é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com a Helena e com o Ivan, dois cartomantes que eu admiro, são dois amigos muito queridos, e estamos aqui para tentar, de uma forma bem leve, conversar um pouquinho aí sobre esse assunto bem interessante. Ivan. Olá, pessoal. Eu sou Ivan Lopes, do Ivan Lopes Tarô. Estou muito feliz de estar aqui falar desse assunto, que é um assunto que a gente traz aí o ano inteiro, a gente vive aí, tenta viver, né, vivenciar essa regência, né, aprender com ela, e a gente vai tentar aqui passar um pouco para vocês de forma bastante didática, né, entendendo como que isso funciona, como isso nos afeta, e vai ser muito maneiro. Obrigado pelo convite e bora lá. Agradeço muito estar na presença de todos vocês. São pessoas que eu gosto muito. Mais um ano juntos aqui, o que me deixa extremamente feliz. O Arcano 5, deixando claro que cada um segue a sua vertente, cada um segue a sua escola, cada um segue do jeito que aprendeu. E o que nós queremos deixar bem claro aqui é que Arcano 5, o Hierofante, o Papa, o Sacerdote, seja lá como vocês queiram chamar, não necessariamente ele vem com uma energia de imposição, né, daquela carta. Ela, muitas vezes, ela pode simbolizar uma missão que você tem que percorrer aí durante o ano, ou uma energia na qual você vai lidar, vai ter mais facilidade para lidar, ou até mesmo dificuldade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, né, pessoal? Até só pegando um gancho disso que você falou, Leire, né? Que cada um segue a sua vertente aí. Nós não queremos aí com esse vídeo impor isso, não. Realmente, o arcano regente, ele é assim, decisivo, influencia 100%. Não, isso aqui, gente, é uma conversa bem assim, leve, para a gente trazer a nossa visão aqui sobre isso, né? Há quem discorde, ok. Há quem concorde com a gente, ok também. Então, nós não estamos aqui para ser, né, alguém que vai querer impor aqui a nossa visão. Para ser o próprio Papa, digamos, né? Exatamente. Para ser o próprio Papa, digamos, né, Dri? Exatamente. Nós não estamos aqui para ser aquele Papa ortodoxo, né, que vai impor as coisas. Pelo contrário. Mesmo porque durante a nossa vida a gente passa por todos os arcanos, isso vai ocorrer durante todo o ano também, né? Vocês abrem também o arcano mensal, né? A gente entender qual que é a regência daquele mês. Então a gente passou, pelo menos na minha página, a gente passou por uns 3 magos, 2 enamorados, duas rodas da fortuna, que para mim foram torres, mas enfim. Então, assim, então isso vai sendo ali vivenciado também com as outras regências, né? Só que, muitas vezes, a gente acaba se esquecendo do grande regente do ano, né? Vou colocar entre aspas, porque aí ele fica ali para trás e tal. A gente acaba só falando dessa regência no começo do ano e esquece ele ali no churrasco, né? Então, a ideia é realmente resgatar e a gente entender o que aconteceu, o que aconteceu esse ano, que dá para entender que, sim, foi o ano do Papa, e foi um ano do Papa no lado negativo da coisa e também no lado positivo, né? Exatamente. Parece que chega ali a festa junina, né? A gente já deixa ele ali guardadinho, esquece já, não tem mais, né? E é aquela coisa que a gente falou. Quando a gente lida com essa energia, né, para coletivo, é
é coisa genérica, né? Então, tem gente que leva muito a ferro e fogo. Ai, o ano vai ser aquele, toma cuidado com aquilo. Ou então, eu não acredito, para mim não faz sentido, e é uma besteira quando alguém posta isso na rede. Nós estamos vivendo momentos de grandes polarizações, onde ou é ou não é, né? Mas ali não existe um meio, não existe um meio termo, não existe as opções individuais, e é exatamente nisso que a gente quer trabalhar aqui, através desse vídeo, mostrar que você pode fazer suas tiragens diárias, suas tiragens semanais, mensais e anuais, sem problema, cada um vai escolher aquilo que se identifica e aquilo que é melhor para você e para o seu público. Sim, é aquilo que a gente também já comentou. Claro que ao longo do ano a gente teve aí momentos de mago, de imperatriz, de eremita. Então, ao longo do ano a gente tem várias influências, né? É possível ver os diversos arcanos influenciando a nossa vida. Só que como nós estamos no ano aí do Papa, a nossa ideia aqui é tentar fazer não somos uma Globo, mas fazer uma retrospectiva aí do ano que passou, tentando identificar como que o Papa foi aí aparecendo ao longo desse ano, de forma positiva ou de forma negativa, como o Ivan comentou aí. Então, e é também que, né, é bem aquilo que já foi falado, o povo só pensa no arcano regente lá no começo do ano. Acho que isso que nós estamos fazendo aqui, não sei se é algo inédito, mas ao menos eu nunca vi alguém realmente fazendo essa retrospectiva, né, olhando o ano que passou, sob essa ótica do arcano regente, para tentar identificar. Por isso que eu acho que é um vídeo, seria legal se nós estivéssemos juntos numa sala ao vivo, os três juntos, mas vamos aí então começar a ver como é que isso foi aí percebido. E é importante também falar, como aqui entre nós três, o Ivan é ligado, mas aí também a numerologia. Ivan, fala um pouquinho como que é esse número 5 aí para a gente, dentro desse ponto de vista. Bom, quando a gente pensa em regente, eu acho que é legal a gente pensar dessa forma, né? Desculpa, gente, uma intercorrência que aconteceu. Quando a gente pensa, né, nessa regência, eu acho que é legal a gente tratar sobre isso, né? Eu imagino esse arcano, esse maioral, que vai estar ali em cima, né, no ano, olhando para tudo isso como um grande maestro, né, em sua orquestra, regendo a orquestra ali, né? Então, esse Papa está ali regendo todos os outros arcanos, enfim, todos os outros 77, né? Então, é esse que vai estar ali indicando quem entra, quem não entra, quem sai, quem não sai e tudo mais. E aí uma regência de Papa, né, é uma regência que você vai olhar para cima, né? Quando a gente olha a carta do Papa, tá todo mundo olhando para cima, ele lá, todo poderoso. E quando a gente pensa nessa questão da numerologia, né, a numerologia arquetípica, e a gente pensa no regente do ano, a partir da redução desse ano, então 2021 reduzido, 2 mais 2 mais 1, 5, vai trazer o karma, né? Quando a gente reduz o ano, traz o karma. O karma é tudo aquilo que a gente tem de defeito de fábrica, né? E todos nós temos um. Então, quando eu penso na regência desse ano, a partir dessa ótica da numerologia arquetípica, eu penso muito na ideia do karma, né? E o karma do Papa é o karma da comunicação, né? De uma falha comunicativa que existe dentro desse potencial do ano. Então, quando eu penso nessa regência do Papa aí, é um maestro que não está conseguindo realmente ouvir o que o outro está tocando ali. Ele não está nem querendo saber o que a orquestra está tocando. Ele quer saber o que ele está ali na mão e a pessoa está conseguindo. Nossa, que legal essa visão, hein, Ivan? Se pensar dessa forma, a gente consegue muito entender, né, nessa questão kármica, nesse defeito, como que a gente se liberta desse plano falho, né, comunicativo. Uma outra visão que a gente pode ter do Papa é a questão do encontrar a nossa conexão, né? Seja a conexão espiritual, seja a conexão com o outro. O Papa, ele fala para muitos, né? Ele dá sermão, ele vai dar missa, né? E ele espera que todo mundo abaixe a cabeça e obedeça, né?
E se a gente vai entendendo mais profundamente, né, então a gente entende o karma do Papa como algo muito nessa questão autoritária mesmo, né? Porque ele não ouve, ele quer falar, ele não quer escutar, né? Sendo que na numerologia o Papa é um grande aconselhador, né? Ele vai receber também, né? Ele vai ouvir, né? E aí a gente tratar essa questão da comunicação também dentro de um ano que a nossa comunicação foi basicamente online, pelas redes sociais, pelo Zoom, enfim, né? E a gente não conseguiu se reunir, né? Então, quantos papas surgiram, seja no plano micro ou seja no plano macro, né? Nesse lugar do coletivo, político, religioso que seja. E quantos vieram para ajudar e, enfim, tentar solucionar os problemas, né, a partir de uma visão mais lúcida da ciência, né, e quantos vieram atrapalhar no negacionismo, com os fake news, que é a falha da comunicação, né, e muitas pessoas acreditaram como cordeiros, né, então, só a gente olhando por essa ótica, a gente já percebe muito do Papa durante o nosso ano, seja no plano macro, seja no plano micro. Muito interessante, Ivan. Gostei bastante dessa explicação, porque, para mim, Helene, ela faz total sentido. E até me lembra também algumas coisas, né, quando a gente estuda, né, o sacerdote, o Papa, o Hierofante, seja lá como as pessoas queiram chamar, ele fala muito dessa questão das convenções sociais, da famosa diplomacia, né? Coisa que, num aspecto de sombra do Papa, acaba se tornando uma ditadura, algo muito ortodoxo, né? Aquela mente fechada, enrijecida, engessada, né? Então, foi algo realmente para a gente tomar um pouco de cuidado ao longo desse ano. E se a gente não entra nessa harmonia, gera muito atrito, né? Em diversos setores, em diversas nuances, né? Igual você falou, que é uma regência, te lembra muito o maestro, e para mim, os arcanos, eles lembram uma dança, o tarô é uma grande dança, cada um tem o seu ritmo, o seu passo, a sua nuance, né? E esse arcano, ele vai reverberar para cada um de uma forma, porque cada um tem a sua vivência, e assim vai ser com o arcano 6 ano que vem, e assim por diante. Cada um dentro do seu nicho, do seu núcleo, da sua realidade, da sua classe social, né? Cada um no seu lugar vai reverberar de uma forma. Então vai ter muita gente que vai falar, vai olhar para esse vídeo e vai falar, balela, eu não vivi o papo e eu não sei aonde ele está inserido. E aí a minha pergunta é, depende da bolha que você vive, do contexto que você vive, de onde você veio e como você enxerga a vida. Porque no aspecto social e coletivo, o Papa nem sempre ele é bom, mas no individual ele é maravilhoso se você souber trabalhar com ele. Tem um aspecto muito interessante que eu queria citar aqui para vocês. Lá, quando eu fiz aula com o professor Constantino, que foi meu primeiro professor de tarô, né, que é o dono do Clube do Tarô, ele explica para a gente de uma forma muito didática, nas aulas dos arcanos menores, que das cartas numeradas do As ao 10, são diluições por naipes de um arcano maior. Então, se a gente pega um Papa e dilui ele no paus, na espada, no ouros e em copas, você vai perceber que nós vivemos em bastantes situações, em diversas situações, a gente viveu um ano de dificuldade financeira com esses 5 de ouros, né? Um sacerdote de ouros, um sacerdote de terra, né? Nós passamos por muitas privações financeiras, profissionais. Hoje em dia é praticamente difícil uma pessoa conseguir comprar um imóvel, coisa que na época dos nossos pais era algo árduo, difícil, mas conseguiam comprar, porque não existia tamanha inflação, as defasagens, né? E aí você vê que depois que essa ditadura começou, né, há uns 30 anos, 40 anos atrás, esses dois são professores de história, eu sou uma mera estudante agora, vocês vão poder definir a data melhor, as coisas pioraram. Por quê? Porque quando a gente entra num sistema de regime totalitário, seja militar ou religioso, né, o coletivo sofre esse impacto.
Então, quantas alianças não foram formadas no início do ano e entrou um 5 de paus, um sacerdote de fogo aí na jogada, né? E teve muito atrito. Quantas alianças não foram desfeitas? Essa carta do Eight, ela ilustra perfeitamente essa situação. E aí a gente vai fazer uma viagem pelos 5 de espadas, né? Pelos 5 de copas também, né? E para mim, nitidamente, nós passamos sim pelo arcano 5, o sacerdote e suas diversas nuances. Só pegando um parênteses aí, nessa questão aí do 5 de ouro, a gente nem precisa pensar em algo tão grande, um imóvel. Olha esse ano as pessoas voltando a comprar osso, né? Osso, resto, para poder se alimentar, né? Pois O é. que antes era jogado fora, hoje começou a ser vendido, é a miséria. Quando você citou aí os cinco de paus, olha o tanto de atritos, né, que nós tivemos, seja no meio oracular, seja nessa polarização política em que o Brasil vive, né? Quando a gente pensa aí no 5 de copas, né, eu gosto muito de ver as três taças caídas e as duas em pé ou vice-versa. A questão das frustrações, das decepções, das mágoas, relações que foram desfeitas, relações que não conseguiram se manter aí por conta de brigas, né? Se a gente pega aqueles 5 de espadas, a gente vê todo aquele desgaste mental também, que, porra, desculpa, nem sei se pode falar palavrão, mas eu falo. Pode. Mas a gente pensa, porra, depois de 1 ano e meio, 2 anos preso dentro de casa, é aquela exaustão também, né? Ao ponto de você não ter mais como argumentar com as pessoas, fique em casa, vai tomar a porra de você não vai virar jacaré. Então, se alguém falar que não viveu um 2021 com o arcano do Papa, é alguém que não tem a mínima noção de realidade do social, do cotidiano. Talvez você não viveu ali de forma individual, mas o mundo não é o teu umbigo, né? O mundo é bem maior. Então, quando a gente olha esse macro, né, esse coletivo, bicho, o Papa está aí, né? É igual aquela expressão, o golpe está aí, cai quem quer. O Papa está aí, só não vê quem quer. Quem quer. Exatamente. Eu acho muito interessante, né, essa diluição para os naipes, quando a gente pensa muito na questão do que veio para a nossa mesa, né, durante esse ano. E o tanto de frustração, de falta de fé que as pessoas trouxeram, não foi visto antes, né? E a própria ideia de desertar, né? E como a gente precisou desertar, né? Desertar durante esse ano em tantas áreas, né? Em tantos momentos da nossa vida, né? Abrir mão de coisas, de situações. Foi um ano que faz com que a gente aprendesse também individualmente, pelo menos dentro da minha mesa aqui, eu vi muito sobre isso, né? A saber a hora de sair, né? A saber a hora de deixar, né? A saber a hora de parar, né? E com muita preocupação, com muita dor, né? Se a gente pega todos os 5, eles vão trazer esse lugar, né? De um lugar melancólico até, né? Sim, é verdade. E esse Papa, querendo ou não, ele veio regendo desde o começo ali, não trazendo muita expectativa, muita esperança, né? Pelo menos eu chego no ano de 2021 bastante receoso, porque o que esperar, né, de um ano que a vacina, por exemplo, chega depois, né? Então, sendo que podia vir antes, né? Sendo que podia ser desde lá do ano passado. E tudo isso regido pelo plano macro por uma potência política que usa a religião enfim, a gente vai até falar sobre isso mais lá na frente, mas utiliza a questão da religião para provocar um lugar de negacionismo nas pessoas, né? Sim, eu até gosto de pensar... Desculpa, Adri. Eu ia falar só dessa situação mesmo, que é algo que vem realmente desse lance ortodoxo, né, que a gente citou lá no começo do vídeo.
Vem disso, cara, dessa mente engessada, fechada. Cria uma redoma. E propositadamente fechada, né? Sim, e pensando assim, eu gosto muito de, como historiador, sempre trazer o contexto histórico do baralho para ajudar na interpretação. Então, a gente pega ali o tarô, fins da Idade Média, começo da Idade Moderna, a Igreja Católica era a potência do mundo, era o Papa que determinava as ordens, né? As regras social, do bem-estar do coletivo, as leis. Então, o Papa era o juiz, né? Era o Papa que determinava tudo. Por mais que ali havia outras pessoas que executavam as leis, mas era tudo aquilo que o Papa criava, o Papa, enfim. E aí, quando a gente pensa aí na Idade Média, eu até gosto muito de falar com os meus alunos em sala de aula. Hoje nós estamos aí vivendo uma Idade Mídia, fazendo aí um paralelo com a Idade Média, aonde a questão da comunicação ela está sendo assim extremamente importante. Por exemplo, as últimas eleições foram definidas através de redes sociais, né? A quantidade de fake news que vieram aí foi muito grande. E o que é uma fake news? É uma forma de comunicação. E o Papa, ele é a comunicação. Então, pode ser uma comunicação que vai orientar o seu rebanho, né, para um caminho de salvação ou para perdição de vez. E aí não dá para a gente falar de 2021, do ano do Papa, e não falar do negacionismo, né? Vamos pensar, durante séculos, a igreja negou a ciência. Olha hoje, enquanto alguns líderes realmente incentivavam a busca pela vacina, a ciência, nós nem precisamos ir tão longe do nosso país, eu até me recuso a falar nomes, mas nem precisa ser muito inteligente para entender, um ameba e o chefe do Poder Executivo negando a ciência. Gente, isso é muito Papa. Isso aqui é um Papa negativo, né? Negar a ciência. Quando a gente achou que os terraplanistas eram o auge da ignorância, vem aí o presidente, né? Negando, indo contra as orientações mundiais de cuidado. E vamos pensar lá na Idade Média, quando veio a peste negra, gente, a própria igreja, ela recusava o conhecimento, ela não permitia que as pessoas estudassem. Um dos grandes fatores que deu aquele boom da peste negra foi a falta de higiene. Olha aí né, as pessoas, né, não querendo usar máscaras porque um líder falou. Então, olha como um líder, um papa, pode influenciar negativamente. Então, gente, eu acho que, para mim, um dos elementos mais marcantes aí de um ano de papa, né, como arcano regente, é o negacionismo e o autoritarismo, né? Não, é assim, pronto, e as pessoas obedecem e pronto, sem questionar, sem pensar, sem refletir. É muito o que era o Papa séculos atrás. Então, isso eu acho que é um dos pontos mais marcantes aí que eu percebi ao longo desse ano, foi esse negacionismo durante uma pandemia. Ah, mas eu não concordo aqui, é a sua posição, mas eu acho que isso está muito, tá evidente aí. Na verdade, pensar no Papa, né, como um grande comunicador, não necessariamente o presidente ele é representado como Papa, mas a forma populista que ele traz as opiniões dele, né, opinião todo mundo tem, né, agora tem uma linha tênue entre opinião e fazer as pessoas irem para a morte, assim, né, então ele vem com esse populismo, com essa fala, né, falando que é o Messias escolhido por Deus e tudo mais, por isso que ele é representativamente ali um Papa, sombrio, né? E ele traz uma pílula mágica que vai te salvar, enfim, não tem comprovação nenhuma e vai fazer campanha o ano inteiro. E antes ainda, né? Vai trazendo, né? Trabalhando em cima das fake news. E mesmo assim, com, né, todo mundo falando que aquilo e provando que aquilo não serve, ele continua, mesmo indo para a justiça, provando, né, porque aquilo não faz sentido,
ele continua falando e ele ainda tem poder, né? Porque o Papa ele vai manter o poder dele ali, né? Hierarquicamente só existe um Papa, né? Então ele vai manter o poder dele ali e vai ainda cumprir uma das promessas de campanha, que é colocar no STF um ministro terrivelmente evangélico. E ele cumpriu, conseguiu, né? Então isso também traz muito desse lado extremamente ortodoxo, religioso, né? De trazer para a democracia essa questão, sendo que o nosso Estado é laico, né? Uma questão que é religiosa. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, no 5 de ouros, né, que é a perda da fé, né, você perde a fé, isso daqui me vem muita ideia, né, da nossa democracia também, né, como sofreu e está sofrendo e vai continuar sofrendo no próximo ano, tentando aí dar os seus últimos respiros, porque se a gente for pensar, já que a história está se repetindo tão claramente, e porcamente, na verdade, né, mas ela se repete, eu também sou historiador, então quando e a Lene vai começar a fazer também, então eu acho que a gente começa a perceber isso de forma muito mais clara, né? Porque cai dentro da nossa realidade, seja a gente ir no mercado dar R$500 numa compra para o mês e você não trazer nada para casa, né? E assim, querendo ou não, somos privilegiados porque podemos trabalhar em casa, podemos continuar fazendo a nossa vida aí, né? E quantas pessoas não puderam, não conseguiram, né? Vai lá, Lene. Você falou uma coisa super interessante, né? Primeiro, que a história ela se repete porcamente, né? Ela está se repetindo tanto, ela não sai desse ciclo, parece que a gente não sai desse pesadelo nunca, né? Que eu vou até falar para vocês que eu me recuso até a fazer uma previsão a nível mundial para o nosso país, né? A nível mundial para o nosso país e para o mundo também, mas especialmente para o Brasil, né? Eu me recuso a fazer uma previsão, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Briga política, o povo se ferrando novamente, a saúde em colapso, educação em colapso, né? A Constituição sendo rasgada na cara dura e as pessoas falando que lutam pela Constituição, eu não sei aonde, né? Porque no parágrafo, acho que é o 5º da Constituição, que fala sobre isso, que nós temos direito à saúde, à educação, à moradia, isso não está acontecendo. Então, em pleno 2021, a fome voltou, né? A analfabetização voltou também. Então, você vê que é uma polarização. Ao mesmo tempo que aqui no nosso meio esotérico, um exemplo vivo sou eu, que comecei a dar aula de cartomancia agora, em dezembro. No outro lado da ponta, existem pessoas que não têm acessibilidade, porque tinha aula online, não tinha como pegar um tablet, um computador para poder aprender. Quantas crianças não estão em defasagem porque a mãe não tinha como acompanhar do lado, porque tem que trabalhar, o chefe não quer saber como você vai chegar no trabalho. Então, a gente viveu, sim, desde o ano passado do imperador, esse ano, verdadeiros regimes, né? E você citou uma coisa interessante, Ivan, até a gente tinha conversado antes, mas me deu um estralo aqui na cabeça, né? Que é o seguinte, muitas pessoas podem considerar, né, o chefe estatal do nosso país ou de outros lugares, eu falei chefe estatal, não sei nem como falar essa altura do campeonato, e se dane também quem acha ruim, mas o nosso chefe, né, o representante do povo, o presidente da República e companhia e toda a sua chapa, podem ser considerados como imperador, e também no seu sentido negativo, mas eles também cabem nesse Papa. Por quê? Porque se a gente fizer aí um levantamento histórico, né, o Papa ele é o representante religioso em países considerados cristãos, né? Porém, em países anglicanos, como, por exemplo, a Grã-Bretanha, o chefe representante divino é a monarca, a Rainha Elizabeth. Então, ela é a grande chefe da igreja anglicana ali naquela região. Então, mais uma vez, a história ela prova que a política e a religião, eles andam lado a lado, e eles já ditavam, continuam ditando, e eu espero que não mais, as regras da sociedade. Porque se alguém bater o martelo e falar isso não é correto,
isso é pecado, né? A gente vê exemplos de intolerância, não só religiosa, mas intolerância com as minorias, né? A gente vê, enquanto isso continuar existindo, haverá isso daí. Né? Então, mais uma vez eu falo, eu vi o Papa nitidamente em suas diversas faces durante o ano de 2021. Eu só queria pegar... E aí, só pegando um gancho nisso que você falou, Lene, e o Ivan também falou, talvez surjam comentários aí de pessoas falando, mas eu vejo o presidente como o imperador. Só que quando a gente entende, né, olha um pouquinho a história, né, a gente já teve aí períodos onde a história e a política e a religião estavam atreladas, né? Durante muito tempo, a política ela era religiosa e a religião era política, né? Então, por mais que a gente realmente... O certo seria ver um político na posição do imperador, só que a partir do momento que nós temos aí um presidente nomeando, né, até o André Mendonça como o ministro terrivelmente evangélico, é uma aproximação aí entre política e religião que não deveria acontecer, afinal, o Estado é laico. Né? Então, eu só quis trazer só esse parênteses aí, só para complementar isso que foi falado, né, para evitar, né, esses comentários, mas o político, ele é o imperador. Não nesse caso, tá? Então, a gente vê aí uma tentativa muito grande, né? Se bem que já há alguns anos a gente já vê uma bancada evangélica se formando aí no Congresso, só que agora nós estamos vendo isso indo para um outro nível, que é o STF. Para quem não sabe qual é a diferença de Congresso e STF, vai estudar história. Que lembre-se, quem tem mais poder não é o presidente, é o Congresso e o STF. Só um Eu ia falar que você ia lançar. Quem tem mais poder é o povo. Não, o povo não está rolando esse poder para gente. Quem tem poder é o povo. O povo não está rolando, o povo cara. tem poder, mas não sabe usar, elege esse Congresso aí, que quem realmente garante os interesses do povo, gente, é o Congresso. Tanto é que lá fugiu o nome lá o Congresso, nós temos lá a cúpula, uma aberta e uma fechada. A aberta é onde ficam os deputados, é a casa do povo. Então, ali o povo tem acesso. Na cúpula fechada é o Senado, o povo não tem participação. Então, ele saber eleger os deputados que estão ali, né, é importante, que eles têm mais juntos, mais poder que o presidente, ao ponto deles poderem tirar o presidente, né? Agora, fazer uma alusão rápida ao tarô, quando você fala cúpula aberta, cúpula fechada, isso é uma baita de uma simbologia também. Por quê? Claro. No imperador, o imperador ele trabalha com o quê? Com a edificação, com essas colunas que sustentam o que está por vir, que é o Papa. Se essas colunas elas não são muito bem edificadas, quando esse Papa chega com o peso dele, ao invés de gerar aí o religare, a conexão com o divino, chega o quê? A opressão, a estrutura não aguenta, a coluna não aguenta. Então, o símbolo ele se faz vivo em diversas formas, diversos lugares, e cabe no tarô também muito bem. Né? Eu espero que quem esteja assistindo aqui também comente nesse vídeo, na página do Dri, na página do Ivan, ou na minha, e para vocês, né? Como que reverberou esse arcano 5 do tarô? Porque nem tudo nem sempre são coisas negativas, nem tudo é negativo com esse arcano. Existe um ponto legal, mas, infelizmente, estamos vivendo épocas sombrias e que o que sobressai é o lado negativo. Sim, só fazendo um adendo, tudo isso que a gente está citando é óbvio que está aí, pelo menos no nosso país, desde que foi aí conquistado em 1500, né? Foi retirado aí dos índios, dos indígenas. Porém, quando a gente começa a utilizar, a pensar nessa diluição, né, dos naipes, né, do sacerdote para os naipes, fica muito claro, né, o como nos outros anos isso era a tentativa de superação desses pontos, né, eram
a gente conseguia de alguma maneira, né? Isso daí está há muito tempo, mas durante o ano de 2021 isso fica claro e deixa marcas, né? E essas marcas, elas estão desde do negacionismo, do autoritarismo, desde um lugar de ser enganado ou de seguir uma visão, uma vertente ou não, até as pessoas voltarem, o Brasil voltar para o mapa da fome, até os nossos sonhos aí serem postergados, a gente ter que desertar em diversos momentos e a gente ter que pegar assim armas e dar paulada um na cabeça do outro. Isso é o certo a ser feito? Obviamente que não. Mas também eu acho que se a gente olha para um lado positivo, né, o posicionamento que o Papa traz para a gente ele é muito importante. Ao mesmo tempo que até então quantos e quantas eu vou falar bolsominion, né, porque é o que é, se arrependeram porque enxergaram e viveram na pele porque mexeu no bolso, né? Eu mesmo tenho um exemplo muito claro aqui na família, né, de pessoas que eram extremamente posicionadas a favor do presidente e hoje não conseguem ouvir o nome porque tem raiva, porque se arrependeram, porque foram enganados. E querendo ou não, esse Papa aqui, também quando descoberto, né, como que ele sai, né, dessa posição? O Papa ele só vai sair dessa posição se ele morrer, ou, no único caso da história, se ele desistir, que foi o caso do Bento XVI aí. Né? Então, pelo menos pelo que eu saiba, foi o único que aconteceu. Né? Mas a única forma de tirar esse Papa sombrio do nosso vai ser a partir da nossa democracia. E o ano de 2021, que aí é o ano dos enamorados, e talvez a gente possa fazer um outro vídeo, né, falando sobre esse ano, vai ser um ano de escolhas, né? Então, esse posicionamento que a gente tem que tomar, a gente aprende a tomar durante o ano do Papa, e a gente bota, assim, o 2022, a gente bota assim a boca no trombone, né? No posicionamento da comunicação do Papa, né? E a gente aqui estamos tendo uma posição de Papa também, porque estamos usando das nossas ferramentas, do nosso privilégio hierárquico, de utilizar o nosso público e passar a informação e o nosso conhecimento de forma a ensiná-los a se posicionar também, né? É verdade. E mais uma vez eu volto a falar, igual vocês comentaram aqui, né? Ele surge aí em diversas nuances e facetas também. Mas o mesmo Papa, a energia desse hierofante, esse sacerdote que impera aqui no Brasil, é diferente do que, por exemplo, numa Noruega, que é um país desenvolvido, numa Dinamarca. Talvez lá, sim, para a pessoa que está lá e que também usa esse sistema, né, de arcano regente do ano, ele tenha reverberado de uma forma que realmente faz num lugar bem estruturado que o coletivo transcenda em coletivo, né? Que eles consigam ter esse olhar diferente do nosso, porque aqui, infelizmente, a gente tem essa visão e ano que vem eu espero que com esse Arcano 6, os enamorados, nós consigamos realmente olhar mais para essa questão social, olhar mais para o outro, ter esse contato uns com os outros, de modo que não seja necessário ter algo acima de nós para definir o que nós precisamos fazer. Isso é muito comum de nós, né? Pessoas inseguras, que vivemos num lugar onde nós não temos subsídio para nada, nós vivemos na espera do Messias, do Salvador, de alguém que vá nos coordenar, que vá pegar na nossa mão e vai dizer, venha por aqui. E numa dessa, a gente deixa de viver as nossas vontades, o nosso livre-arbítrio e passa aí a ser seguidor, né? Vive no automático. Então, eu espero de coração que ano que vem a gente possa aí sim desenvolver esse nosso livre-arbítrio, exercer a nossa verdadeira vontade, né? Eu espero de coração. Também espero isso. Eu acho que todo mundo espera, né? Todo mundo. Isso aí. Eu acho que
pensando positivamente, né, o ano de 2021 ele traz, sim, esse Papa iluminado também, né? Seja pela questão do próprio combate às fake news, que ocorreu muito durante esse ano, né? Ele vem sendo desenvolvido desde 2018, né, para realmente provar que aquilo que está sendo compartilhado é mentira, mas se estabelece, querendo ou não, em 2021. Né? Existem empresas que trabalham para buscar a verdade e combater fake news. Você coloca qualquer coisa no seu Facebook, por exemplo, você compartilha, se for uma fake news, ele já aparece lá, ó, isso daqui não Sim, condiz já com a aconteceu verdade, né? comigo. Então, Né? Eu e fui aí o que compartilhar, acontece? fui recompartilhar e o Facebook me notificou. Então, só que aí você é notificado, aí você fala, opa, então eu vou tirar, porque eu estou compartilhando alguma coisa com as ferramentas que eu tenho, né? E aí eu estou compartilhando algo errado. Agora, quantas e quantas pessoas vêm aqui e falam, não, o Facebook é comunista, o Facebook é da China, eles estão Sim. querendo colocar um implante de chip na gente, porque a China quer controlar um brasileiro que mora, sei lá onde, para que, né? É assim. Tá comendo osso. Querendo ou não, então, então assim, né? Tá pagando R$7 na gasolina, né? Então, o que vai fazer, né? E se a gente for pensar também toda a movimentação que houve por vontade ou não do nosso Papa, né, que está lá na presidência, da vacinação. Afinal de contas, o Brasil é historicamente conhecido por ser o pioneiro nas vacinações, por ser o exemplo em relação às questões da vacina. Então, sim, o Brasil está sendo exemplo, mas ainda muita gente nega. Eu conheço algumas pessoas que não tomaram nem a primeira dose e se negam e saem sem máscara e não estão nem aí, né? Então, querendo ou não, existe sim esse lugar iluminado. As pessoas já estão tomando a sua terceira dose aí. Era para já estar todo mundo vacinado? Era. Mas estamos aí caminhando, engatinhando, né, tentando enfrentar um Papa sombrio. Então, gente, é isso aí, né? Agora cada um vai pegar o que a gente falou aqui, não como verdade absoluta, pelo amor de Deus, porque a gente não quer ser o Papa através desse vídeo, né? Nós somos apenas 3 oraculistas que estamos aqui querendo compartilhar, né, as nossas vivências do ano, porque a gente atende muitas pessoas, né? E a gente vê que essa energia não reverbera só na nossa vida, mas ela reverberou na de todos os nossos consulentes também. Então a gente decidiu trazer isso aqui para vocês e não deixem de nos seguir, não deixem de comentar aqui embaixo como esse arcano 5 ele reverberou na vida de vocês. Seja positivo, seja negativo, nós estamos muito interessados em saber mais sobre isso daí também. Um grande beijo para todos vocês, né? Que vocês tenham um excelente fim de ano, que o ano de 2022 de vocês seja repleto de saúde, de prosperidade, de amor e o principal, algo que dinheiro nenhum compra, a paz. Exatamente. Foi lindo, obrigado pela oportunidade. Desejo a todos aí um excelente ano novo, um excelente ano dos namorados. A gente vai falar sobre isso nas nossas páginas aí também. E que a gente consiga superar esse papo em breve, né? Utilizem esse espaço para a gente ter uma discussão saudável. O Papa é o arcano da comunicação e estamos aqui para trocar e compartilhar também, tá bom? Muito obrigado. É isso aí. Isso aí, gente. Leme, Ivan, sempre um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês, dividir esse conhecimento, compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E como a Helene ela já comentou aí, comenta aí embaixo como que foi esse ano, né? Se você consegue identificar esses elementos aí que nós comentamos. E se você percebeu de outras formas, conta aí para a gente também. E que 2022 seja um ano mais leve aí para todos vocês. Um beijo, gente. Beijos.